Bluey parece simples, mas traz muitos segredos que você talvez não notou. Descubra os detalhes ocultos que tornam o desenho especial. Veja um detalhe oculto sobre a mãe da Judy, Wendy, que talvez você não tenha percebido. Ao contrário da maioria dos pais em Bluey, ela raramente brinca ou conversa com Bendy e Tilly. Ela aparece aqui e ali, mas geralmente fica na dela, calma e um pouco mais séria. Ela não apareceu no casamento de Had e Frisk, e ainda não sabemos qual é o trabalho dela ou onde está o pai da Judy. A presença silenciosa de Wendy a destaca como uma das pais mais misteriosas do desenho. Você sabia que Bluey inclui referências sobre si mesmo no desenho? No episódio O Jogo do Silêncio, Bundy e as meninas passam por uma livraria onde há um livro na vitrine que lembra o episódio do morcego da fruta. Depois, em Mostra e Conte, aparece uma caixa elétrica pintada com Bluey e Bingo. O mais legal é que essa caixa existe de verdade, pintada igualzinha. A maioria dos fãs de Bluey sabe que Red e Frisk se conheceram e se apaixonaram no episódio Babás Duplas. Tudo aconteceu porque tio Had e Frisk apareceram para cuidar da Bluey e da Bingo na mesma noite. Mas você sabia que isso foi planejado, não um acidente? No episódio, Tilly pediu para Frisk cuidar da Bluey e Bingo, mas tio Had ligou de última hora querendo cuidar das crianças. E a Tilly nunca mandou uma mensagem para Frisk sobre isso, porque ela estava tentando juntar ela com o Had. Como sabemos, no episódio Bump e o Velho Lobo Sábio, a Bingo foi hospitalizada. Mas o desenho nunca nos contou o motivo, mas talvez saibamos por quê. Pode ter sido por causa de asma. O criador de Bluey, Joe Broom, revelou em uma entrevista ao New York Times que sua filha mais nova foi internada pela primeira vez no hospital quando tinha 3 anos por doenças relacionadas à asma, e ele também mencionou que sua filha passou uma semana na UTI. Como a maioria dos acontecimentos do desenho são inspirados na vida pessoal de Joe Broom, a internação da Bingo também pode ter sido inspirada nesse evento. Talvez Joe Broom quisesse que a Bingo representasse sua filha mais nova e suas doenças relacionadas à asma neste episódio. Além disso, parece que Bingo ficou no hospital por pelo menos uma semana. Além disso, o médico escuta os pulmões da Bingo pelas costas, o que estaria de acordo com uma doença respiratória. No mini episódio Alongside, notamos um detalhe muito interessante. Enquanto Honey e Bluey vão para os jardins da frente e dos fundos, vemos a Bluey espiando e observando alguns peixes nadando no lago. E esse é o mesmo lago de peixes que a Tilly mencionou no episódio Festa do Toco. E no episódio Trocas, Chip e Spark começaram a construir esse lago. É bom ver a Bluey dando continuidade a pequenas histórias. Como todos sabemos, a protagonista principal do desenho é a Bluey. Mas você sabia que existem 2 episódios em que a Bluey não aparece? O primeiro é o episódio O Menino Tartaruga. Esse episódio é todo sobre a Bingo e o Bandit. Aqui, a Bingo brinca no parque com o Bandit, encontra uma tartaruga de brinquedo e passa o dia brincando com ela. Mas nós vemos a Bluey numa fotografia e ela também é mencionada algumas vezes no episódio, mas o episódio em que a Bluey não aparece nem é mencionada é Escorregador. Este episódio é todo sobre a Bingo e a Lila. Aqui elas fazem seu próprio escorregador de água e brincam com ele o dia todo. Se você assistir ao episódio Escola de Mamãe, vai se lembrar do Verdinho, um balão verde que também é filho da Bluey. E ao final do episódio, o Verdinho voa pela janela e conquista sua liberdade. Tudo isso ocorre na 2ª temporada do programa. Como sabemos, todos os episódios de Bluey são interligados e o que acontece em um afeta os demais. E o detalhe sobre isso é no episódio O Sinal, onde testemunhamos o casamento de Frisk e Radley. Em uma das cenas vemos rapidamente o céu, e adivinha quem aparece? É o Verdinho, voando pelo céu de Brisbane. Esse é um detalhe muito legal que a maioria de vocês nunca percebeu. Esse próximo detalhe é bem interessante, você sabia? Nos primeiros episódios de Bluey, sempre que os personagens usavam capacetes, as sobrancelhas deles não podiam ser vistas, e vocês podem achar que isso é normal, o que realmente é. A partir da 2ª temporada do desenho, os personagens apareciam com as sobrancelhas para fora dos capacetes. Pode parecer erro de animação, mas não é. Isso foi feito para que a expressão do personagem fosse melhor compreendida, já que a posição das sobrancelhas ajuda nisso. Se você está gostando do vídeo até agora, não se esqueça de clicar no botão de curtir. No episódio O Senhor Macaco Bombado, Bandit se irrita com a quantidade de brinquedos das meninas e pede que escolham só os favoritos. O brinquedo principal é o Senhor Macaco Bombado, um macaco de pelúcia que as irmãs Hiller relutam em doar, mas no fim o deixam ir. No finalzinho, descobrimos que o brinquedo acaba ficando com um filhote que está no hospital. O curioso é que a mãe do filhote é a mesma vendedora da loja que vendeu o unicórnio de luar para a família Hiller, o presente de aniversário da Muffin no episódio Jogo do Silêncio. Durante a cena de abertura do episódio Sujeira, vemos a casa dos Hiller, e se dermos um zoom na árvore ao lado da casa, podemos notar uma pipa de pássaro.
O detalhe é que a pipa de pássaro presa na árvore é na verdade a mesma que a Bingo ganhou no episódio Passa o Pacote. Esse é um detalhe muito legal que liga dois episódios. Se você assiste Bluey há muito, sabe que o cachorro comprido é um famoso easter egg presente em todos os episódios. Em certos episódios, o cachorro comprido aparece de forma tão esperta que é difícil perceber. Por exemplo, no episódio Hora de Dormir, Bingo está explorando os planetas em seu sonho, e aqui podemos notar o cachorro comprido de uma forma bem incomum. Bem nesse momento, se dermos um zoom nas estrelas, podemos notar uma constelação, e se conectarmos as estrelas, ela forma um cachorro comprido. É uma forma inteligente de mostrar o cachorro comprido. E isso não é tudo. Como sabemos, o cachorro comprido sempre aparece sozinho, mas esse não é o caso no episódio Dupla de Babás. Nesse episódio, Had e Frisk cuidam de Bluey e Bingo. No final do episódio, Had e Frisk estão na varanda olhando o céu noturno, e é possível ver dois cachorros compridos na cena. Acho que nunca vimos dois cachorros compridos juntos antes. Agora, esse próximo detalhe é realmente incrível. Você sabia que os Simpsons fazem referência a Bluey em um episódio? Em um dos episódios lançados em 2021, podemos ver Homer tentando entrar na bar do Moe como de costume, um dos seus lugares favoritos, e podemos ver Maui e Ralph na porta checando a entrada. Vemos Homer dizendo que também é uma grande estrela da Disney. E quando vemos o tablet com a lista de pessoas autorizadas a entrar na festa, entre os convidados, podemos ver o nome da Bluey, junto com vários outros personagens da empresa como Pinóquio, Luca e Thanos. Essa é uma referência incrível a Bluey que quase ninguém havia notado. Como já sabemos, os episódios de Bluey são totalmente interligados entre si, e isso é demonstrado através de pequenos detalhes que vemos ao longo da série. Uma prova disso é o que encontramos embaixo da almofada do sofá no episódio Cabana. Quando Bingo pega a almofada onde o Bandite está sentado, achamos algo embaixo. O chaveiro de sim e não, que é exatamente o mesmo controle remoto que Bingo ganhou no episódio do modo de dança, onde ela escolhia os momentos em que seus pais deveriam dançar e se envergonhar. Nesse momento, quando toda a família Hiller começa a dançar, porque Bingo comandou bem na hora em que o músico de rua está tocando sua música. Se olharmos para o chapéu onde as pessoas contribuem, adivinha o que tem lá dentro? A mesma nota de $5 que a Bluey tinha doado para o músico de rua no episódio Mercado. Mas o detalhe mais intrigante de tudo isso é que vemos o próprio músico de rua usando essa mesma nota no episódio Jogo do Silêncio para comprar sorvete, o que mostra que a nota circulou e acabou voltando para ele mais uma vez. Esse é definitivamente um dos detalhes mais legais da série Bluey. O próximo é mais uma pergunta do que um fato. Em várias ocasiões vimos os Hiller lavando roupa. Mas a pergunta é, por que eles precisam lavar roupa se na maior parte do tempo não usam roupas? Sério, esse mistério está nos incomodando. Vocês têm alguma explicação para isso? Ao longo da série Bluey, vimos Bluey e Bingo fazendo muitos novos amigos. Mas e se eu te disser, em um dos episódios também vimos Bandit fazendo um novo amigo. No episódio Café, no parque, Bluey faz amizade com Winnie. Enquanto Bluey faz uma nova amiga no parque, Bandit passa tempo com o pai da Winnie, pois continuam se encontrando lá. O que começa de forma estranha para os dois pais acaba se transformando em uma amizade. Embora o episódio foque na Bluey brincando com sua nova amiga, também mostra o pai dela aprendendo a fazer amizade com alguém novo novamente, assim como sua filha fez uma nova amiga tão rapidamente. Então esses foram alguns dos detalhes escondidos em Bluey, e como sempre, a gente se vê no próximo vídeo.